Olá, bom dia. Hoje é uma quinta-feira, 10 de março de 2022, são 7h55 da manhã, pelo menos quase isso, se não antes. Então vamos lá. Ah, Primeiro devo sentar. Ah, Medindo a temperatura do lugar. Santo, santo, é bom respirar. Santo, mas quanta dificuldade. Ah, mas Deus, que Deus, a Deus existe, Santo, a julgar por tudo aquilo que eu estive a realizar a convite do Senhor Absoluto, quer dizer, da pedra angular. Com toda certeza, Deus sempre haverá nessa ou nesta, conforme cada um desejar. O português é uma língua que a gente pode, de fato, mudar e até comercializar. Basta ter um din-din. Quer dizer, basta. Santo, santo, santo. Vamos lá. Ah, do que nós vamos falar? Do que é que nós vamos falar? Nós vamos falar de causa, quer dizer, caso particular. Santo. DNA. Isso, DNA. Vamos falar de DNA. Se eu quiser comprar um terreno, um terreno para um pozinho aqui, eu de fato plantar algum din-din, eu ganhar, quem eu devo procurar? E é simples, quer dizer, basta eu de fato me encontrar com aquele que é o dono, quer dizer, com aquele que está a governar, e ele vai me indicar o terreno de forma particular. Sim, porque é necessário saber quem vai de fato plantar e depois de fato a fotossíntese, não, e depois quem vai beneficiar. É preciso de fato a venda casar. Não dá para você chegar, ainda que tenha algum lugar, um terreno comprar, sem de fato você ofertar, quer dizer, sem de fato um plano apresentar. Nada se perde nesse lugar. É preciso saber de fato quem vai beneficiar. Fora disso, é sem chance. Sem chance de aqui estar. A concorrência pode não gostar, o governo atrapalhar, e aí essa bandeira de governo popular, de detentor de todo esse amor. Não. É certo, certo. Mas vamos lá. Mas que tipo de projeto? Santo, é preciso de fato falar com a casa parlamentar. Sim, porque o governo jamais iria prejudicar a casa parlamentar. É preciso o deputado assinar o projeto que o governador, o governo, como assim desejar, vai analisar. Ninguém pode aqui chegar e passar por cima da casa parlamentar. Isso é inaceitável no lugar.
É preciso, de fato, respeitar a democracia que aqui estiver a implantar. O deputado tem que abonar um acordo, firmar, saber de fato chegar e o terreno, assim, tudo aquilo, você sabe como é que é, ajeitar e coisa e tal. Santo. Tem algo assim que é preciso considerar, sim, porque se é DNA, sim. É preciso saber o tipo de semente. Sim, porque não dá para você chegar com qualquer coisa no lugar e simplesmente querer plantar e ainda que o deputado venha abonar, o governador não vai gostar se essa semente vier a prejudicar aquilo que já é, de fato, é substância no lugar. Santo. Tem que ter uma equipe para acompanhar. A semente tem que ser, quer dizer, tem que apresentar muito mais do que aquilo que até o projeto estar a mostrar. Sim, porque o projeto estará a falar que a semente vai chegar a produzir 30, não 60, não 100, vai dar muito mais, sim, porque tem que render, tem que multiplicar. Aí é necessário uma equipe, de fato, chegar e, de fato, projeto, analisar e mostrar e falar da possibilidade da semente render muito mais se a gente, de fato, casar com uma espécie de semente que aqui já estiver a plantar e é essa semente que consegue multiplicar aquilo que de fato é a prosperidade do lugar. Santo, santo, santo. E algo mais a considerar? Sim, é preciso separar. Sim, porque sabe como é que é agricultor no lugar. Agricultor não vai gostar se a gente privilegiar, sementear, quer dizer, e desconsiderar a semente que aqui já estiveram de fato a basear, que é a base do lugar. Então, é preciso de fato o produtor consultar, ele de fato analisar, sim, com a equipe dele, conversar, analisar, para saber se essa semente que estará a chegar não vai de fato prejudicar toda a safra que ele está de fato a amealhar. É preciso de fato uma análise minuciosa realizar porque ninguém quer de fato abaixar a produtividade no lugar. É preciso de fato a produtividade aumentar. Navio cargueiro a chegar, e a gente precisa de fato aceitar que o agro é a coisa melhor que existe nesse lugar. Santo. E como é que o governo tende a analisar aquilo que estão de fato a ofertar? O secretariado. É preciso de fato haver um casamento. Exato. Se o secretariado precisa ser informado de tudo aquilo que vai ser de fato executado. Assim ele vai saber encaixar os dados. Sim, para que os prefeitos não sejam do tipo prejudicados, de ficarem revoltados. Os prefeitos devem ser compensados, independe de lado. Nesse momento é inexistente a possibilidade de haver qualquer tipo de lado. Cada deputado vai saber lidar com o fato, sabendo de fato se juntar ao secretariado para que os dados sejam jogados e sejam contados do tamanho exato. Santo, santo, santo. E o judiciário?
O judiciário é sempre informado. Sim, sim, porque o judiciário tem delegado. Sim, delegado não pode ficar escrafunchando, é fato. Assim sendo, se preciso for, até delegado é de fato deslocado, trocado. Aquele delegado que tem o olho assim mais apurado para o crime organizado, ele é retirado e colocado num lugar onde de fato não tem fardo nem leve nem pesado. Só caso que não faça parte do meio do agropecuário. Santo. Assim, de fato, o crime organizado é regionalizado. E os delegados, esses completamente prejudicados. Muitos delegados alvos de atentados, mas ficam calados. São de fato prejudicados e sabem que não pode de fato comprar briga com o judiciário. Os casos são enrolados, empacotados, o Ministério Público faz o trabalho de um modo inacreditável. E o delegado? O delegado tem o seu nome retirado e porque ele sabe que será alvo daquilo que, de fato, é o instinto de farejador foi usado. Santo, santo. Vamos para o próximo passo. Como o dado é jogado. Aí, isso é fácil. Sim, porque o Estado, ele foi do tipo patriado, quer dizer, repatriado, redimensionado, ok? Sim, desde que desde que de fato o vermelho assentou, foi de fato mudado o sentido, o mapa, inclusive do judiciário, ok? Sim, muito desembargador foi aposentado, muitos tiveram que abrir mão do cargo e nada disso foi falado, com medo do crime organizado. Está lá no fichário do judiciário. Muitos até pediram para mudar de estado, com medo. Porque daquilo que aqui estava sendo de fato elaborado. Desembargador é safo. Conhece o judiciário, caminha calado. Quando esses que de fato tinham um entendimento imediato daquilo que aqui estava sendo realizado, pediram para serem afastados, aposentados, muitos até desejaram de servir a outro estado e conseguiram de fato uma espécie de um contrato, ó, e se picaram. Santo, santo, mas isso tem a ver com dado jogado? Isso tem a ver com o crime organizado. Quando eles viram que aqui estava sendo, de fato, plantado um projeto para o crime organizado ser criado, alimentado, podado e dar um excelente resultado. O quê? Aí pronto. Tenho até que subir tampado. O quê? Alvo de atentado. O quê? Mas foi enterrado como um homem que sofreu um infartado. O quê? O coração, quer dizer. E o laudo? Aí é que está. O quê? Com medo
com medo daquilo que aqui estava sendo elaborado. Um amigo de direito de fato conseguiu de fato um laudo do tipo falso, para que de fato ele fosse enterrado de um modo imediato, sem ter que de fato passar por um certo cenário e todo o ambiente, o que é todo aquilo ali é ser prejudicado. O universo é fechado. Isso tem a ver com quem de fato hoje está no Senado. Com o galego amargo. Isso pode de fato ser comprovado e de um modo muito claro. O quê? O delegado que foi chamado para de fato fazer o levantamento do dado, esse logo viu de fato o que o galego para todo lado. O quê? Porque o galego, esse que tinha um entendimento assim, claro, um jeito assim do tipo ordinário, deixou de fato claro que ele de fato apertaria, que ele descartaria. O quê? Santa confusão começou quando o tal desembargador muito o galego prejudicou. Um tal delegado, então, inquérito, informou, quer dizer, elaborou, quer dizer, conjuntou, quer dizer, apresentou, porque era amigo do desembargador. Um inquérito elaborou, mas o Ministério Público aposentou. O delegado então se revoltou e toda uma papelada juntou e aí processou o quê? O promotor. Esse logo galo se formou. O quê? Galo tradutor, quer dizer, galo de elevador. O jeito foi, registrar no cartório que aqui, naquele momento, estava a chegar, pertencente a um desembargador amigo do lugar. Ele, então, pegou toda a papelada, todo o documento fato, inclusive daquilo que o galego tinha realizado, contratando um matador de direito e de fato, tudo de um modo claro, tudo foi gritado, gravado, tudo de um modo claro, e tudo isso foi de fato ocultado pela imprensa de direito e de fato. Isso é fato, está lá, registrado e guardado no cartório. Sabe como é que é? Assim, o Ministério Público passou a ser, de fato, completamente desacreditado. Ali tudo é realizado. Pano de fundo para o crime organizado, dado, jogado e executado. Prefeito que é de fato prejudicado, para ele de fato ser retirado, não ter direito a ter um novo mandado, porque é assim, não podemos nem falar mandato. Esse de fato é desconsiderado, tem os seus bens arrancados e com conselho de advogado aceita ficar falado o tempo todo prejudicado. Devemos nos lembrar que o Estado é algo raro. Tem, de fato, município para todo lado, mas município desconjuntado. Poucos municípios dentro desse universo são considerados
como parte, de fato, do condado e que são, de fato, do tipo privilegiados. Santo. E tem, assim, algo que a gente possa levantar para que a gente possa identificar o galo do lugar? Ah, o galo do lugar. O galo já foi processado por ter executado um delegado. O quê? Um delegado do estado. Isso também foi, de fato, abafado. Nem sequer aqui foi falado. Mas o tal galo executou, matou um delegado do estado. O crime foi realizado de um modo inacreditável. O galo se sentindo prejudicado, porque o delegado enviou um inquérito muito bem elaborado. E o galo resolveu, de fato, desconsiderar todo o trabalho, os dados, que eram fatos. Mas o delegado resolveu, de fato, se queixar, trazendo de fato dados para que o galo fosse desligado do lugar onde ele de fato, o Ministério Público é levado. Quando ele soube, de fato, que ele tinha sido, de fato, denunciado pelos crimes que aqui, de fato, era por ele realizado, e que era muito fácil ele tirar dinheiro do Estado com um montante inacreditável, dono de um... E ele ficou revoltado e matou o delegado, e o delegado foi enterrado como se tivesse sido vítima de uma espécie de roubo seguido de morte. Está nos autos. Mas sabe como é que é? Tem gente que sabe ser amigo. Juntou tudo aquilo que o delegado amealhou e aí, de fato, guardou e soube, de fato, dar para alguém que o tempo todo lhe ajudou. E esse delegado se aposentou com medo do executor, com medo do executor. Desse momento em diante, tudo mais se elevou. Ele passou a ser o senhor, o galo de elevador. Aí, tudo que aqui é realizado, o galo, de fato, é do tipo, é galo de terreiro, do tipo, ele se sente prejudicado. Assim, ele, de fato, é um homem complicado. Todas as vezes que, de fato, um delegado faz um trabalho muito bem elaborado, ele acha que, de fato, ele é prejudicado. E aí, de fato, ele consegue uma espécie de desmistificar o delegado. É algo que não tem como a gente, de fato, conceituar. Está lá. Está lá, nos inúmeros inquéritos que o galo costuma, de fato, assinar como dono absoluto do lugar. E como fica o Ministério Público do lugar? E aí, pronto. O Ministério Público do lugar é algo que a gente nem consegue analisar. Só existe um promotor público no lugar. Só existe um promotor público no lugar.
que é o galo a se elevar. O resto pode se desconsiderar. Ninguém nunca nem ouviu falar. Ninguém nunca nem ouviu falar. A não ser um ou outro que o galo costuma apadrinhar quando assim ele desejar. No mais, ninguém costuma nem sequer cogitar a possibilidade de existir alguém que possa de fato tomar o seu lugar. Santo, tem mais algo para falar? E aí a gente vai ter que entrar na casa parlamentar. O quê? Santo Deus! Sim, porque a casa parlamentar soube de fato elaborar um plano para município de fato apadrinhar. Assim, souberam de fato juntar e ao mesmo tempo separar, dando a ilusão de que o tempo todo está a beneficiar. É uma espécie de lote que cada deputado soube de fato administrar. Desde então é uma tragédia parlamentar. Prefeito a tatear. É como entrar no lugar e não conseguir sequer enxergar. Porque tudo que sabe realizar é de fato um buraco, um caminho. Caminhar para cá e para lá, caminhar para cá e para lá, como se ele não tivesse direito a administrar a prefeitura que ele esteve de fato a herdar. Isso é praxe. É a prática a se elaborar de acordo com o que a teoria está a mandar. Assim, soubemos de fato separar o lugar onde a gente vai a semente plantar, o lugar que vai beneficiar e o lugar que vai saber de fato pegar a semente e empacotar, dando o entendimento de que o agro é a balança mais. Ah, enigmática, problemática, enriqueça do lugar. Santo. E aquela história da gente saber de fato separar, aquela história de você saber da agricultura familiar, isso é um buraco que a gente não tem nem como calcular. Porque um banco estiver a criar, e aí só veio facilitar a entrada dessa gente no lugar. Porque basta você, de fato, um projeto, você, de fato, elaborar, dar a entrada no lugar, e aí pronto, o governo vai identificar aquilo que, de fato, está lá e pronto. Vai saber guiar e o caminho é santo. É como você, de fato, entrar numa casa e saber onde a cozinha está, onde, de fato, a privada, se você assim precisar, sim, porque bosta existe em tudo quanto é lugar, você vai saber até no quarto deitar. Tudo de cunho particular. Tudo de cunho particular. No mundo que a gente poderia até se perguntar, onde é que essa gente pretende chegar? Aqui virou, de fato, eu não posso falar que... Não, aqui virou uma espécie... Que tipo de nome eu poderia usar? Sim, porque falaram que Pablo, e talvez seja até azar eu falar Pablo Escobar, sim, disseram que o homem era um homem terrível. Imagine, de fato, se a gente iria acreditar que aqui muitos Pablos Escobares
estiveram a se criar, com o próprio judiciário a apadrinhar, a facilitar, a criar caminhos para os pablos do lugar. Oh, meu Deus, não só plantar, beneficiar, empacotar e ainda somente colocar no cargueiro. O quê? Para toda a poeira daqui retirar e uma nova poeirinha chegar e aí trabalho. O problema é que o povo do lugar não tem, ok? Não tem como se sustentar. Nós não temos balança comercial no lugar. Essa farsa, o governo pode até alimentar, nós não temos. Nós não temos nada do que orgulhar. Nós não temos indústria no lugar para a semente da vida beneficiar. Nós não temos infraestrutura capaz de nos dar um mínimo de sobrevida no lugar. O que nós temos, de fato, é uma farsa de que aqui alguém está a administrar. Tudo por aqui esteve, de fato, a passar. A vassoura de bruxa é uma realidade no lugar. É uma realidade e cruel no lugar. Aqui eles começaram a fundar uma África que não existe nem aqui, nem acolá. Sempre com o Ministério Público a colaborar. Está lá. Sempre com o Ministério Público a edificar caminho para o crime organizado deitar e rolar e ainda procriar. Deitar e rolar e ainda procriar. Feito o jegue ruim no lugar. Imagine se nós iríamos ter direito à saúde, educação e segurança. A base para a gente, de fato, se alegrar enquanto criança. Porque nós abrimos mão de denunciar. Abrimos mão de denunciar para muito dinheiro a gente ganhar. Por que será que, de fato, a terra de Abraão se mudou para esse lugar? Porque nós, de fato, estivemos a apadrinhar o feijão? Porque nós não desejamos, de fato, investigar? Qual é o interesse da gente criar a terra de Abraão nesse lugar? Quem deu a eles autorização para assim realizar? Quem esteve a bancar o que eles de fato levantaram lá? De onde veio tudo aquilo que eles de fato estão ou estiveram a começar? Quem foi que esteve a bancar? Foi o Ministério Público daqui ou de lá? Quem abriu porta? Quem esteve a estruturar? Por que aquela miséria esteve a aumentar? Alguém já esteve, de fato, a se perguntar quanto custa isso para o povo do lugar? Quanto essa ilusão esteve, de fato, a matar? Quantos pobres estiveram, de fato, a nos deixar? Quantos pais de família vivem lá a tatear? Nós temos ideia de quantos caixões aquele lugar costuma enterrar? Não temos.
Nós não nos importamos. Nós não nos incomodamos. Nós sequer calculamos. A questão é que não basta a gente, um projeto de vida, a gente apresentar. É preciso saber quanto isso vai nos custar. Se assim é com um projeto de vida que faz parte de uma família, imagine quanto não vai custar um projeto que toda uma estrutura familiar vai matar. Quem é que esteve a bancar? O pai de família, amoroso, um homem que acredita em Deus, ou sou um pai de família preocupado, crente em Deus, obrigado? É ele? Nada. Isso vai custar para cada pessoa. Que nunca mais vai poder elaborar um projeto de vida no lugar. Sim, porque é preciso de fato imaginar que toda uma geração vai ter que pagar a conta que eles estiveram de fato a criar. É preciso imaginar que as próximas gerações vão ter que lutar muito, 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 muito para deixar de rastejar. Sim, porque não devemos e nem podemos esquecer. As crianças precisam aprender a ler para ter o direito de um projeto de vida ter. Sem isso, pode esquecer. É preciso aprender a ler, escrever e saber que o projeto de vida é uma conta que cada um deve ter o prazer de ter. Mas isso é uma conquista, santo, que cada um precisa ter. E não é tão simples assim, não. Não é tão simples aqui viver. Nos tiraram o direito de saber coisas simples do nosso viver. Assim sendo, minha gente, é preciso de fato conhecer a realidade do que aqui eu estou a dizer. Eles fizeram por merecer a imundície que eles estão a viver. Eles fazem questão de assim ser. Nenhum deles, nenhum quer saber se eu vou morrer, se eu vou viver, sobreviver, se eu tenho direito a ter algum tipo de poder sobre o meu viver. Eles querem viver do jeito que eles estiverem a escolher, mas tiraram de cada um que não faz parte desse ciclo do poder o direito de assim fazer. Eles nos tratam como mendigos, como se estivesse fazendo favor. E o Ministério Público o tempo todo colaborou. O governador há pouco inaugurou. Aplauso. Isso deve ser proibido. É obrigação dele administrar, sem se elevar. Mas venderam essa ideia de que o povo precisa de fato comparecer para a escada. E na boca do povo, essa gente imunda, cagar. E o Ministério Público a apadrinhar.
Helena, que maravilha! Essa é uma cartilha difícil, mas Deus me disse: siga com a sua vida. Você é árvore de família. Sim, eu sou árvore de família. Bom dia e obrigada. Sim.